E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. E como sempre, estamos aqui novamente para fazer mais um vídeo em rápidas palavras, hoje com um tema interessantíssimo. Eu já quero começar aqui com uma pergunta. Por que o diabo não tocou na esposa de Jó? Você já parou para pensar sobre isso daí? Se você nunca parou para pensar, agora eu quero fazer você refletir. Se você já parou para pensar, parabéns. Mas é algo interessante, não é, meus amigos? Por que que o diabo não tocou na esposa de Jó? E antes de eu começar a fazer uma digressão aqui com vocês, meus amigos, eu quero agradecer, como sempre, todos vocês que têm mandado mensagem no Zap, que têm colocado lá a sua opinião referente aos vídeos que eu tenho feito aqui para nós, como pessoas que gostam de obter conhecimento das Escrituras Sagradas, beleza? Então, mas me faz uma pergunta, e eu faço para você uma pergunta. Por que que a esposa de Jó não aconteceu nada com ela? E aí? E aqui eu já quero começar que é o seguinte, é uma pergunta difícil, porque a própria Bíblia não revela essas coisas, né? Porque esse é o problema com perguntas com lacunas que nem a Bíblia deixa aqui para nós, né? A Bíblia, embora seja a revelação suficiente do Pai para nós, ela, entretanto, ela não é exaustiva, não é verdade? Ela não dá todos os detalhes, ela não responde todas as perguntas, ela não diz tudo que podia de respeito a qualquer assunto, né? E a gente fica sem ter resposta sobre pergunta que nem essas, né? Então o que que a gente pode fazer, meus amigos? É tentar imaginar com pensamento empírico aqui por que que o diabo não tocou na esposa de Jó. A única ideia, meus amigos, que vem aqui é que o diabo viu na mulher de Jó uma aliada, olha só, alguém com quem ele pudesse contar. Então, como o relato nos diz, depois que Jó perdeu todas as suas coisas, estava se lamentando, né? A esposa dele chega para ele e pergunta: mas por que que ainda você retinha a sua integridade e a sua fidelidade com relação a Deus? Porque Jó não atribuiu a Deus culpa nenhuma. Ele não se queixou de nada. E a mulher então fala assim para ela: mas como que você faz isso ainda? Como você consegue fazer isso? Amaldiçoa esse Deus e morre. E aí Jó responde: você fala como se fosse uma tola, uma louca. Será que não receberíamos o mal de Deus depois dele ter nos dado todas as coisas boas? Deus nos deu todas as coisas, será que ele não poderia trazer isso sobre a nossa vida? Então tudo isso Jó não pecou, mas a mulher, ela foi uma pedra de tropeço, ela tentou ser uma fonte de tentação para a vida de Jó, tá entendendo? Então ela acaba na história sendo uma aliada de Satanás com o propósito de derrubar a fé do patriarca de Jó. Então eu creio, meus irmãos, que eu estou dizendo é um pensamento especulativo, é um pensamento empírico meu, deve ser pela razão que o diabo não tocou ali na esposa de Jó. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas fazendo alianças com o inimigo, tanto mulheres como homens, literalmente sendo usado literalmente para fazer esses tipos de aliança. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, todos nós conhecemos que fala que o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor. Exatamente, tentando fazer o quê? Dilacerar nós, acabar com a nossa vida, acabar com o nosso chamado, acabar com os nossos sonhos e projetos, fazendo com que nós se apostatamos da fé e que nós se aliançamos com ele, deixando ele usar muitas das vezes a vida das pessoas que estão ao nosso redor para querer nos afligir. As pessoas falam assim: puxa vida, mas você foi para a igreja, você entregou o seu caminho a Jesus, como diz lá no Salmo 37, verso número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E automaticamente depois que você deu um passo para Cristo, você se batizou, as coisas estão pior na sua vida, nada melhorou. São pessoas que estão literalmente aliançadas com as coisas malignas. Infelizmente as pessoas hoje em dia, não generalizando, né, mas as pessoas estão com uma visão distorcida daquilo que é o Evangelho. E não é muita surpresa que tem irmãos e irmãs que estão dentro da igreja, mas literalmente não estão com o coração disposto para deixar o Pai cuidar, guiar os seus passos. Então qualquer coisinha que acontece na vida deles ou na vida delas,
ela já atribui como se Deus fosse o culpado. Ó Senhor, eu parei de ir na igreja, parei de te servir porque eu não consegui aquele namorado que eu tanto queria. Olha Senhor, eu parei por devido o Senhor não me abençoar na minha área financeira. Olha Senhor, eu tenho pedido tanto para isso e o Senhor não me abençoou, então eu não quero mais te servir. Alianças malignas, como a esposa de Jó. A Bíblia não fala para mim, não fala para você, e não tem na historicidade como era a vida da esposa de Jó, como era o seu convívio espiritual, se ela era uma mulher de Deus, eu creio que não, devido a essa circunstância, né? Eu não sei se ela se perdeu durante a sua caminhada, a sua trajetória espiritual, devido a alguma tristeza, devido a alguma coisa que ela pediu tanto e não aconteceu. Não sei se ela já era uma pessoa descrente, eu creio que não. E justamente os seus 10 filhos também, literalmente, ao meu ponto de vista, eram pessoas que não tinham uma aliança com o Criador. Porque se fossem pessoas que tivessem uma aliança com Deus, pessoas que andassem nos caminhos do Senhor, pessoas que usam lá Provérbios 22:6, ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça ele não venha se desviar, eu creio que um desses filhos ainda ia se render aos pés de Cristo e ia automaticamente se salvar. Porém, nós sabemos, irmão, quanto é difícil, mesmo nós criando os nossos filhos debaixo dos preceitos do Pai, debaixo das Escrituras Sagradas, nós vemos o quanto é difícil. Hoje em dia, o mundo, a tecnologia, as coisas do mundo, literalmente, tem tirado a nossa juventude para fazer, literalmente, alianças com coisas que é do mal. Nós que temos os nossos filhos, que temos esse privilégio de poder ensinar os nossos filhos, já é difícil. Imagina dessas pessoas que estão literalmente aliançadas com o mal. Casas que estão literalmente sendo desestruturadas por causa de alianças que têm feitas com as coisas do mal. Então, a gente tem que parar para fazer uma reflexão e falar, puxa vida, será que eu não estou agindo como a esposa de Jó? Será que as minhas atitudes não estão sendo as mesmas atitudes com a esposa de Jó? Era, amaldiçoa teu Deus, para de ir na igreja, para de ir numa célula, para de ir num grupo de estudo, para de ir no ponto de pregação, para de ir no evangelismo. É isso que ele tem tentado fazer e ele tem conseguido na vida de muitas pessoas. Agora saiba, meus amigos, colegas, o que eu quero dizer para você, cuidado com as alianças que você tem feito com o mal. O mal, toda hora ele bate ali, querendo arrebentar com a sua vida, querendo atrapalhar você de ser uma pessoa usada na mão de Cristo. Agora, se você está legal com a sua vida, se está bem a sua vida, do jeito que você está vivendo, puxa Carlinho, a minha vida está bacana, está 10, os meus filhos estão saindo da noite, estão tudo perdido, mas está legal assim, né? As coisas, a farra tem entrado dentro da minha casa, onde tem briga, confusão, e não tem problema nenhum. Se sua vida está assim, irmão, reveja seus conceitos. Porque a esposa de Jó, literalmente, ela se perdeu em algum momento da vida dela. Se perdeu. Para ela falar isso, falar, puxa vida, larga esse Deus. Quantas pessoas têm largado a Cristo por causa de uma desilusão, por causa de uma tristeza, por causa de alguma oração, de alguma petição que não foi aceita? Muitas das vezes a gente olha para a casa dos outros e os outros prosperam, mas a gente não sabe o preço que eles estão pagando de joelho dobrado, de jejum e de oração. Nós queremos muitas vezes ter, mas nós não queremos ser. Então a esposa de Jó, ele perdeu tudo, seus filhos. Cara, o bem mais precioso que nós temos são os nossos filhos. É a herança que o Pai tem deixado para nós aqui na terra. Então é o bem mais precioso que nós temos. É os nossos filhos. E 10 filhos de Jó morreram. Perdeu tudo, sua riqueza. Imagina você sendo uma pessoa rica, próspera, tendo carros os melhores, vivendo nas melhores casas, vestindo as melhores roupas, comendo as melhores comidas. E de repente você começa a perder tudo. A Bíblia fala que o que é? É mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico herdar o reino dos céus. Por que isso? Porque muitas das vezes o coração deles estão voltado ao dinheiro, alianças, a mamão. É mais fácil, fala que é um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então cuidado com as suas alianças que você tem feito, irmãos.
O que eu estou falando aqui não é papo, não, é papo de crente. Não, eu estou te dando o caminho, a direção daquilo que o Pai tem falado para você. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, que parou para assistir até agora, até o final, eu tenho certeza que o Pai já tem falado no seu coração. Mas muitas pessoas hoje não gostam de escutar a palavra de Deus, infelizmente. As pessoas gostam de Big Brother, as pessoas gostam de piadas, as pessoas gostam de ver os outros sofrendo. Mas assim, cuidado com as alianças que você tem feito. Então, os filhos de Jó literalmente eram pessoas que não estavam com o coração disposto a buscar o Pai. Porque se tivesse, eu creio que dos 10, um ia se salvar, 2 ia se salvar, 3, 5, 9 ia se salvar, ou todos iam se salvar. Mas, porém, se aconteceu isso é porque literalmente a vida deles estava um fiasco no que se diz. Agora, irmão, você tem todo o direito de usar e fazer da sua vida o que você quer. Você faça da sua vida o que você bem entender. Porém, nós como servos de Deus, nós estamos te dando a direção. Olha o que aconteceu com ela. Olha o que aconteceu com grandes pessoas da Bíblia, os apóstolos. O único que morreu de morte natural foi o apóstolo João. O resto foi tudo decapitado, foi morto, foi escorraçado, foi dilacerado. E nós estamos aqui literalmente para te mostrar o caminho. Para falar para vocês, com Cristo vai ter dificuldade? Claro que vai. Vai ter dificuldade, vai ter problemas. Mas eu sei que quando eu dobro o meu joelho, eu sinto a presença do Espírito Santo agindo na minha vida. Lá em João 15,16 fala que não foi vós que me escolheu, mas eu vos te escolhi. Então Deus ele não escolhe errado, Jesus não te escolhe errado. Agora, qual é o caminho que você está andando? Quais são as alianças que você está colocando dentro da tua casa? Quem são as alianças que você está participando? Será que você está se assentando à roda dos escarnecedores? Irmão, uma hora a conta vem. E pode ser que não dê tempo, igual os filhos de Jó lá na frente. Eu não sei, mas eu creio que eles tiveram a oportunidade de entregar a vida deles e buscar Cristo. Porém, eles não quiseram, então consequências vêm. Então Deus, se não servir a Deus, Ele vai nos matar? Não é isso que eu estou dizendo. São escolhas. Se você não quer a luz, automaticamente quem reina na sua vida é as trevas. E as trevas acabam acabando com seus sonhos, seus projetos. E você fica angustiado, triste, amargurado, depressivo. Agora vai com vocês, meus irmãos. Eu escolhi literalmente entregar meu caminho para Cristo. É fácil? Claro que não é fácil você se libertar das coisas malignas. Porque fala a verdade, pessoal. Não, com a gente aqui, só entre a gente, o pecado ele é gostoso? Claro que ele é gostoso. Mas o salário do pecado ele é a morte. A própria Bíblia fala que o ruim não é morrer a primeira vez, o ruim é morrer a segunda. E aí, o que você está plantando? Será que está legal viver sua vida do jeito que você está? Não, Carlinhos, eu nasci só para existir. Cara, se você nasceu só para existir, legal, parabéns. Você está existindo já. Agora, se você nasceu para ter um propósito de vida, para ser pessoa bem-sucedida espiritualmente, para ser um homem ou uma mulher usada na mão de Cristo, então reveja os seus conceitos. Não culpe a Deus pelos seus erros. Não culpe o pastor ou a pessoa que te ajuda espiritualmente pelos seus erros. Os seus erros são seus. As escolhas são suas. Você faz da sua escolha o que você quer, meu irmão. Mas saiba que uma hora a conta vem. E na hora que a conta vem, até os nossos irmãos ateus, tem até um ditado que fala assim: toda pessoa é ateu até o pitbull pular a cerca. Tá entendendo? Agora cuidado com as alianças que você tem feito. Cuidado com o que você tem falado. Senhor, mas puxa vida, eu não quero mais te servir porque o Senhor não me deu, porque não aconteceu. Irmãos, toma cuidado. Toma cuidado. Nós estamos nesse meio, tudo que nós passamos, quantas pessoas nós perdemos, quantas alianças foram feitas, estão sendo feitas agora, nesse exato momento que eu estou fazendo aqui esse vídeo. Agora vai com você. Se você é uma pessoa esperta, se você é uma pessoa inteligente, que eu creio que você é, se você está assistindo esse vídeo, se você compartilhou, eu sei que você é uma pessoa esperta e inteligente, cuidado com as alianças que você tem feito. A esposa de Jó fez alianças erradas, os filhos de Jó fizeram alianças erradas. E Jó, com a sua fidelidade, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, 4 qualidades que ele tem. E que essa palavra fique no seu coração, e que você possa literalmente refletir quais são as alianças que você está fazendo. Ou aliança com o Espírito Santo ou aliança com o mal. Se você estiver fazendo uma aliança com o mal, cuidado com as consequências. Se você estiver fazendo aliança com o Espírito Santo, bom, você é uma pessoa inteligente, que você vai colher do fruto.
e daquela água que nunca mais você vai ter a sede. Beleza, irmãos? Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Te agradeço você que compartilha esse vídeo, você que manda para frente o Evangelho do Reino. Tamo junto, Carlinhos Oliveira. Deus lhe abençoe.